Bem-vindos a um novo episódio, da nossa live aqui do Mais Vida Social. Desculpa pelo atraso, mas aqui no Rio tá chovendo muito e quando a gente tá fora, até a gente chegar aqui, fica um pouquinho complicado com essa chuva. Mas vamos começar a nossa live de hoje com o tema planejamento financeiro. E aí eu sempre gosto de fazer uma brincadeira para vocês, então o bonequinho fala: por que você vai falar disso? E assim, que é um assunto muito complicado, porque muitas pessoas não querem falar desse assunto porque é um assunto polêmico, no contexto do polêmico não por ser difícil, mas até mesmo pela falta de conhecimento dentro dos projetos sociais. E na verdade o que eu vou falar nessa live de hoje, desse planejamento, é um planejamento super simples, não é nada assim que, nossa, muito difícil, não vou saber fazer, super complicado, eu vou precisar de ajuda. Assim, precisar de ajuda a gente sempre precisa, porém dá para você fazer perfeitamente no seu projeto, você sozinha, só se organizar mesmo, que você consegue fazer, implementar na verdade esse nosso planejamento financeiro que eu vou estar dando hoje. E aí, por que eu vou falar sobre isso, Porque é importante, gente, é sério, é muito importante ter esse planejamento, porque a gente tem que entender que o planejamento financeiro, mesmo que a gente fale que a gente não tem um contador, ou que o contador nos orientou a fazer isso, aquilo, quando a gente vai fazer se inscrever em algum edital, falar com alguma empresa, a gente tem uma grande dificuldade da gente não saber o real custo do nosso projeto. E assim, qual seria esse real custo, Débora, do nosso projeto? Eu vou te dizer que na verdade eu não sei qual é o real custo do seu projeto, mas eu entendo que a gente, quando tem aquele círculo vicioso de tirar dinheiro do bolso e pagar determinadas despesas no projeto e não falar que pagou, isso acaba tirando o real custo do projeto. Porque assim, eu paguei a passagem, eu comprei tal coisa, eu paguei tal coisa, mas é pouquinho. E a gente vai ver com esse planejamento que esse pouquinho faz muita diferença, em pouquinho no final dá um montão. Então isso é importante realmente, a gente ter esse planejamento em pequenos detalhezinhos, para a gente não deixar passar, e esses detalhes que passam, a gente acaba arcando depois com algumas ações que na verdade não deveriam ser feitas. Então a gente vai pensar agora num planejamento. Esse planejamento a gente vai seguir alguns passos. E aí, a primeira coisa, para a gente começar a fazer o nosso planejamento, a gente tem que entenda a sua real situação. Então assim, deixa eu mudar isso aqui para vocês verem meu desenhozinho, que eu fiz um desenho para vocês. O primeiro passo é entender a real situação do projeto onde vocês estão. E aí eu coloquei algumas perguntas para vocês estarem respondendo, para vocês entenderem como está o projeto de vocês. Então a primeira pergunta é: como você está financeiramente hoje? Hoje eu estou mal. Eu estou bem. Eu estou de mal a pior. Não, gente, essas respostas são respostas vagas. A gente tem que entender que, como está a nossa conta? Tá no negativo? Tá no positivo? Tá positiva se eu conseguir arcar com a despesa do mês que vem e do outro mês. Então, para mim tá positiva. Tá negativa, porque eu não consigo fechar a conta do mês. Então, assim, essa é a real situação. Não é falar, eu tô mal, eu tô bem, tô assim. Isso não é real pra gente. A gente tem que saber, já que a gente tá falando de contabilidade, a gente tá falando de financeiro, a gente tem que saber números, ok? Segunda pergunta: quais são as suas despesas? Realmente, quais são as suas despesas? Você paga a luz, você paga a água, você paga o condomínio, você dá ajuda de custo para os seus voluntários, ou você dá ajuda de custo para alguma pessoa dentro do seu projeto, você compra água, compra café, paga passagem. Então assim, quais são as despesas do seu projeto? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu pago água e luz. Aí quando você vê, água e luz dá R$70 e a pessoa gasta por mês 2.000. Ué, gente, que despesa é essa? Porque a gente tem também comprar cesta básica. Isso também é despesa do seu projeto. Tudo que tem a ver com o seu projeto, que saiu R$1 para o seu projeto, tem que contar como despesa do projeto. Quais são as suas receitas? É a mesma coisa. O que entra dentro do seu projeto? Entrou leite? Entrou leite. Entrou dinheiro? Entrou dinheiro. E aí,
é muito interessante que algumas pessoas, e até algumas nesses comentários, as pessoas falam assim, mas o meu contador diz que eu não tenho que contar leite. Entrou e vai sair, eu não preciso contar. Gente, isso é um básico. E muitos contadores falam, não precisa nem contar isso. Tem que contar. Isso são doações in natura. E doações in natura contam como dinheiro dentro do nosso projeto. Você não vai falar assim, eu ganhei 50 latas de leite. Ganhei, entrou. Você vai deixar de gastar, não vai? Então você tem que colocar dentro do seu projeto, dentro da contabilidade do seu projeto, que ela entrou e ela teve um custo. Mesmo que não tenha sido para você. Mas ela tem que entrar no projeto como se fosse uns R$500 de leite. Aproximado doação de leite. Mais ou menos R$500. Ele não vai contar como dinheiro, mas ele vai contar como entrou este valor em produtos. Entendeu? E aí o contador normalmente fala, não precisa disso não, esquece isso. E eu vejo muito dos projetos que esse esquece isso, a gente entende que esse mês eu tive 100 latas de leite, no mês que vem eu tenho que comprar 100. Ué, por quê? Porque eu dou o leite, esse mês eu ganhei. Ué, e não saiu de qualquer jeito dentro do seu projeto? É uma questão que vocês têm que pensar em relação a isso. O que está faltando para mudar? Então, assim, se hoje você está no vermelho, ou se hoje você está no vermelho no sentido de eu só consigo manter o projeto durante 2 meses com o que eu tenho hoje, se deixarem de me dar recursos, eu só tenho como manter hoje. A pergunta é, o que está faltando para você mudar essa situação hoje? Por que você não melhorou? Se você sabe que você está no vermelho, se você sabe que você tem coisas para fazer dentro do seu projeto, o que está faltando para você mudar? É uma questão, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não mudei porque eu estou acomodado, eu não mudei porque alguma coisa vai acontecer, eu não mudei porque eu estou esperando que venha alguma doação do além. Eu estou esperando. E isso, gente, não tem que ser, a gente tem que ter um planejamento para a gente mudar a nossa situação atual. Quais são as ações que você já tomou para mudar isso? Então, praticamente está no mesmo sentido. O que está faltando e o que você já tomou? Quais foram as ações que você já tomou, ou pensa em tomar para melhorar essa situação? Aí as pessoas falam, eu fiz um evento, eu fiz tal coisa, eu já fiz uma captação, eu já fiz uma campanha, mas nada melhorou. Não mudou nada, continua a mesma porcaria. Mas aí você já fez a pergunta, o porquê continua da mesma forma? Se você fez uma campanha, se você fez como se diz, você pediu voluntários, você pediu alimentos, você se mostrou na internet, o que aconteceu para não ter nenhum tipo de retorno? E por último, aonde você quer chegar? Esse aonde você quer chegar é num contexto que, se hoje você está nessa situação, eu sempre gosto de botar daqui a 1 ano como você pretende estar, daqui a 5 anos como você pretende estar, e daqui a 10 anos como você pretende estar. Eu sempre coloco, como se fossem metas e objetivos. Meu objetivo é estar desta forma em 2021. E o que eu tenho que fazer para chegar desse jeito aqui em 2021? Eu vou começar a criar metas. E as minhas metas eu vou começar a pensar, eu tenho que fazer assim, para fazer assado, assim, assim, porque eu quero chegar desse jeito. Só que as pessoas não pensam nisso quando a gente está no nosso planejamento financeiro, ou quando a gente está planejando alguma situação. E é muito interessante que as pessoas pensam de uma forma nesse mundo pessoal e pensam numa outra no nosso mundo paralelo, que é o projeto social. É engraçado que parece que não se encontra. Eu penso hoje, eu quero viajar pro carnaval do ano que vem para Cabo Frio. Aí eu vou pensar, eu vou para Cabo Frio, eu tenho que ter várias ações para ir para Cabo Frio. Mas a pessoa não pensa, eu quero ter 100 crianças no meu projeto ano que vem. Para ter 100 crianças é quase irreal para mim. Mas para ir para Saquarema, eu faço milhões de metas para atingir para ir para Saquarema, para ir para Cabo Frio. E aí, qual a diferença? Os dois não são sonhos? Os dois não são desejos? Os dois não são objetivos? Qual a diferença que você coloca na balança, o qual você consegue fazer e o qual você não consegue? É um questionamento que eu tenho para vocês. Pode responder aí, fala comigo o que vocês pensam nosso primeiro passo, entender a situação, a real situação do nosso projeto. O segundo passo, na verdade, é entenda suas despesas. E aí vem aquele pensamento, como eu disse, a gente tem que entender a real situação do projeto. E agora eu vou entender quais são as minhas despesas. Aí eu botei algumas coisas para vocês aqui. É aluguel, luz, água, telefone,
material de limpeza, material de escritório, produtos doados pela instituição. Então aqui, aqueles produtos doados, cesta básica, remédio, equipamento médico, material escolar, leite, suplementos alimentares, tudo que a instituição doa, dá de benefício para os beneficiários, para os atendidos da instituição. Então são produtos doados pela instituição. Material usados nas atividades. Então assim, se dentro do meu projeto tem uma oficina de ponto em cruz, vamos dizer assim, ponto em cruz. Eu tenho que comprar a toalhinha, eu tenho que comprar o pano onde se faz o ponto em cruz, eu tenho que comprar as linhas, eu tenho que comprar a tesoura, eu tenho que comprar as agulhas, eu tenho que comprar linha para costurar o pano na toalhinha, entendeu? Então assim, eu tenho esse material todo para comprar para iniciar esse curso ou esta oficina de ponto em cruz. É a mesma coisa das outras oficinas que você tem no seu projeto. Então assim, eu tenho que comprar esse material para as atividades específicas do meu projeto. Manutenção de equipamento, então, eu tenho que consertar um computador, eu tenho que consertar o filtro de água, eu tenho que consertar as máquinas de costura, também são despesas dentro do projeto. E ajuda de custo ou salário. Eu tenho uma assistente social, eu tenho uma psicóloga, o voluntário vem aqui, ele é um voluntário muito bom, e eu dou uma ajuda de custo para ele participar dos cursos de capacitação em outras instituições, então a gente dá passagem de alimentação para esse profissional ir lá, mas ele faz o trabalho voluntário, mas para ele ir naquela instituição, fazer parte daquele curso, a gente dá uma ajuda de custo para ele ir e voltar, porque na verdade ele tem que estar aqui, não lá naquela instituição, então a gente dá uma ajuda de custo. Então assim, é nesse contexto, essas são as despesas que você tem no seu projeto. E claro que você pode ter outras, mas eu botei alguns tópicos aqui para vocês. E aí, como a gente está falando de planejamento financeiro, a gente tem que usar, claro, algumas planilhas. A gente não pode fazer nada sem planilha ou nada sem anotação. Então, a gente tem que anotar alguma coisa. Então, como a gente sempre fala, a gente tem hoje ferramentas gratuitas para a gente estar usando. Então, se você não tem um programa da planilhazinha que tem um custo, você pode estar usando aquele lá do Gmail, que a gente já passou aqui, o Jefferson já deu uma aula para vocês como montar uma planilha. E a gente vai pensar nessa planilha financeira agora, com o que ele fez com vocês, a gente vai montar agora, jogar dentro do nosso projeto. Então, eu fiz aqui para vocês janeiro e fevereiro. E março ainda não começou, mas a gente já colocou para vocês aqui as despesas de 2 meses dentro do projeto. Aí eu vou falar para vocês aqui, ó, aluguel, o projeto paga um aluguel para estar naquele espaço, então ele paga 350. Você pode ver que é fixo, 350, 350. Luz, a luz normalmente vai variar. Como a gente paga a luz no mês seguinte, tipo o mês de dezembro, na verdade a gente pagou em janeiro, o mês de janeiro a gente normalmente pagou em fevereiro, a gente vê a diferença do valor. Dezembro, normalmente tem atividade no projeto, o projeto funciona até tanto os dias certinho, fica os outros fechados, a diferença de luz bem grande. Janeiro a gente quase não está no projeto, está de férias, esse tipo de coisa, olha como diminuiu. Água, a mesma coisa. Telefone, vê que é um custo fixo também, aquelas promoções, aqueles planos normalmente que você pode estar adquirindo nas operadoras, então tem aqui o plano fixo. Material de limpeza, aqui o material de limpeza, o valor também foi um valor fixo, comprou tudo que era necessário. Nesse material a gente compra normalmente ou por mês ou trimestral, depende de como é o tamanho da sua instituição, depende do tipo de a quantidade de material que você usa. Então assim, vamos dizer que esse material aqui foi comprado, agora só vai comprar em abril o próximo material. Então foi R$280. Material de escritório também foi comprado em janeiro. Aqui foi comprado tudo, de repente o próximo material vai ser lá para meio do ano, não tem tanta utilização assim, algumas folhas, esse tipo de coisa. Produtos doados pela instituição. Aí a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos pensar que os produtos que a gente usa são faturados. Os faturados, normalmente, a gente pode pagar 30 dias depois ou 15 dias depois. E aqui nesse contexto aqui foi 30 dias. Então a gente pagou o do mês de dezembro, a gente ganhou muita doação em dezembro, então em janeiro a gente pagou referente a dezembro e o de janeiro a gente pagou em fevereiro. Olha a diferença também de valores, por muito leite, muito suplemento, as pessoas estão doando mesmo para o Natal, esse tipo de coisa, então olha a queda de valores que a gente comprou também. Material de uso das atividades, então janeiro não teve atividade no projeto, fevereiro vai começar as atividades, começou as atividades e a gente realmente fez a compra em fevereiro do material.
Manutenção de equipamento também foi feita em janeiro, para a gente estar utilizando as coisas em fevereiro. Ajuda de custo ou salário. Então, alguns profissionais que a gente tem ajuda de custo também foram pagos no mês de janeiro e o mês de fevereiro. E aquele contexto, trabalha-se um mês, ganha-se no começo do outro, tipo assim. E aí a mesma coisa. E aí, como eu falei, qual é a despesa do seu projeto hoje? A gente esteve até colocando, depende da situação, como a gente vive de doação, a gente vai variar, claro, também pelo consumo. E aí a gente finalizou o mês. Qual foi a despesa do mês de janeiro? R$ 3.091. Qual foi a despesa de fevereiro? R$ 2.631. Olha a diferença. Se a gente pensar assim, foi quase uma diferença de R$500 de um mês para o outro. Economizei? Economizei. Vamos ver agora o mês de março como vai ficar. Isso é uma noção de quanto o seu projeto gastou no mês. Só que essa despesa aqui, normalmente, foi uma despesa fixa. É uma despesa fixa no seu projeto. Você vai ter que pagar aluguel, você vai pagar água, você vai pagar telefone. É uma despesa fixa. Ok? Então, entender as suas despesas. Show? E aí a gente passa para a segunda parte, que é registre suas movimentações. Então, a gente está naquele momento ali, caramba, como assim eu vou registrar minhas movimentações? A gente acabou de falar de algumas de registro também das despesas dentro do nosso projeto, como eu falei, algumas despesas fixas que a gente tem que comprar todo mês, a gente tem que pagar luz, esse tipo de coisa. E aí a gente tem um registro das nossas movimentações no contexto de diário, semanal e mensal. Como assim, Débora? Todo dia, normalmente, a gente, dependendo do seu projeto, vai sair. Vai comprar uma caneta, vai comprar um café, vai comprar alguma coisa, um papel que faltou. Então, você anota o que saiu no seu projeto. Normalmente, essas anotações são feitas com valores que não tem uma notinha fiscal, tá? Os outros, você normalmente tem a nota fiscal. Mas aí o que eu vou apresentar para vocês aqui, tem nota fiscal e não tem nota fiscal, mas é no contexto que foi saindo dinheiro do caixinha do projeto e a gente colocou na planilha de saída, tá? E aí a gente tem um registro diário, a gente tem um registro semanal e a gente tem um registro mensal. Então, assim, quanto você gastou, vamos dizer que você tem um caixa mensal dentro do seu projeto. Pode gastar dinheiro, R$200 por semana. Então, você tem um caixa que está fixo ali, R$200. No final da semana, se tiver 50, você tem que saber para onde foi os 150. Isso é certo. Mas se você pensar, mas aí eu não tenho, não tive registro nenhum, eu só sei que saiu 150, vou botar aqui, saída de 150. Não é a mesma coisa do que você falar, saiu 150, mas assim, 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 assim. E uma coisa muito importante, 150 é diferente de 148, que é diferente de 149,70. Como eu disse, 30 centavos, 60 centavos, R$1. Se você contar no final do mês, esse R$1 pode ser um valor muito alto. De R$1. A gente brinca muito quando a gente fala de, como eu disse, vamos sair do mundo paralelo do projeto social e vamos para o mundo que a gente vive hoje. Mercado. Se você pensar, sua conta do mercado dá R$149,57. O caixa ia te pedir R$150. Ele vai ficar com 3 centavos. 3 centavos. Mas se você pensar 3 centavos meu, 3 centavos do outro, passar 50 pessoas naquele caixa, de 3 em 3 centavos, quanto esse caixa vai fechar no final do dia? Pensa bem. Se em 10 pessoas, vamos calcular, se 10 pessoas ele deixou 30, já tem 30 centavos. 30 centavos vezes 5, olha só. Cara, mas é R$1,50, Débora. Gente, mas R$1,50 todo dia, vamos pensar aí, 10 dias, são R$15. 30 dias, R$45 sem fazer nada. Agora imagine você, R$45 que some do seu projeto, porque você não sabe onde você botou. É dinheiro pra caramba. Aí tu pensa no mercado, se um caixa no final do mês tem R$45, imagine, normalmente o mercado tem 30, um grande mercado. 30 vezes R$45. Opa! Pensa bem. Então, assim, vamos sair do mundo paralelo para o mundo real. E esse mundo paralelo a gente não identifica como faz diferença quando sai do nosso bolso. Eu não estou te falando sai do nosso bolso no sentido sai do seu bolso, mas no sentido de quanto vai saindo, vai escorrendo ali 30,
60, 80 centavos, você não sabe identificar quanto você tem. Qual foi o real custo do seu projeto? Tirando 30, 40, R$1, 15. E aí eu vou mostrar para vocês essa planilha para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Registre suas movimentações. Registro de fevereiro. Aqui ó, a gente fez uma planilha da primeira semana de fevereiro. Então assim, fevereiro dia 2, começou fevereiro, começou o ano. Vamos começar a planilha. Passagem em Lucas, entrega de documento, Receita. Então, o Lucas entregou uma documentação na Receita Federal. 8 e 10, passagem de ônibus. Aí ele botou. Forma de pagamento, dinheiro, ônibus. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou botar aqui assim, tá. Aí aqui, ó, passagem da Diana. Ela foi para uma palestra no CEMAS, sobre certificações, ela foi lá no centro. Também pegou ônibus, dinheiro da instituição. As lâmpadas, estava faltando algumas lâmpadas, queimaram, a gente foi lá, comprou lâmpada, R$35, nota fiscal. A garrafa de água, faltou água dentro do projeto, a gente comprou 10 garrafas de água, foi lá no mercado, também tem nota fiscal, R$10. Passagem da Aline, que fez um curso de economia criativa no centro, é uma voluntária, tá, gente? É uma voluntária, mas ela sai do centro, ela trabalha no projeto, mas nesse dia ela foi fazer um curso lá no centro. Então ela teve que pagar a passagem. E a gente foi, deu a passagem aqui, ó. Pegou o trem. E também almoçou, também por causa do curso. Então o curso é o dia inteiro, a gente também deu o dinheiro do almoço da menina. Então assim, teve notinha fiscal do almoço dela e o trem normalmente não dá notinha. E aí a gente deu aqui também, ok. Foi na papelaria, porque a gente tá pensando, vai fazer um bazar, um brechozão, tem que comprar as etiquetas, essas coisas todas, rifa. Também teve nota fiscal, R$17,70. Foi no mercado aqui, ó, reunião com o patrocinador. Foi no mercado, tem nota fiscal, a gente fez um café, botamos um bolo, botamos um biscoito, fizemos uma coisinha, né, gente? É patrocinador, né? Fizemos uma reunião, uma coisa legalzinha para ele lá, comer um biscoitinho, esse tipo de coisa. Gastamos também quase R$50. E por último, a passagem da Marlene, que foi para a reunião para um futuro patrocinador lá em Niterói. Então, assim, ela saiu daqui e foi para Niterói. Teve que pegar 2 ônibus e uma barca. Então, ela foi, pegou um ônibus, soltou lá no centro, pegou a barca, soltou lá na barca em Niterói, pegou outro ônibus, depois teve que fazer esse retorno aí, R$28 em dinheiro. No final dessa semana, olha aqui, do dia 2 ao dia 6, o projeto gastou R$172,85. E aí a gente pensa aqui, ó, teve nota fiscal, ó, perfeito, teve nota fiscal. Mas se a gente pensar aqui, a nota fiscal, 35,10, aí veio 16 e veio assim, praticamente R$100. Um pouquinho mais de R$100 que a gente pagou em nota fiscal. E o restante? E os R$160? Se a gente não tivesse colocado uma planilha, a gente tinha perdido R$60. Porque a gente não ia saber o que a gente fez. Então, o registro das movimentações serve para isso. Para a gente estar ali consciente do que está acontecendo com os recursos financeiros do projeto. E esse registro que a gente fez aqui, ele também responde, gente, uma coisa muito importante. Ele responde também que a gente está capacitando os nossos profissionais, que a gente está tentando organizar o nosso projeto e a gente também está tentando captar recursos. Isso tudo responde que a gente está fazendo uma gestão para melhorar a qualidade do nosso projeto e cumprir com qualidade os nossos objetivos. Isso que a gente está fazendo. E esse registro é um passo da gente identificar o que nós estamos gastando dentro do projeto. Então, através dessas informações, tudo organizadozinho, a gente consegue identificar o real custo do nosso projeto. Mas essa planilha é chata de fazer, Débora? Gente, tudo é chato, mas tem que ser feito. Porque na hora de um patrocinador, na hora de uma empresa chegar para você e perguntar quanto você gasta, você não sabe. Olha a diferença que a gente fez na primeira planilha. O mês de janeiro foi 3 mil e poucos reais. O mês de fevereiro já foi 2 mil e pouco. E olha que aquela planilha a gente só botou realmente os custos fixos. Olha os custozinhos aí que veio um variado que aconteceu do nada. Isso foi a primeira semana. Se a gente contar final do mês, como eu falei, a gente também tem um mensal, a gente vai calcular todo mês, a gente gastou muito mais do que R$ 2.600. Deve ter passado uns 3 mil. Como janeiro, se também teve esse tipo de situação, compra um café, compra água, vai em tal lugar, também aumentou o nosso custo do mês. Isso é um planejamento. Isso é a organização financeira de um projeto.
O quarto passo é criar uma reserva financeira. Então, como eu botei o porquinho aí, em caso de emergência, quebre um vidro. Olha o porquinho de óculos ali com o dinheirinho. Então, assim, tem uma reserva de aproximadamente 4 meses referente aos gastos mensais da instituição. Isso é uma reserva, assim, que eu estou bem aliviada. Por quê? Meu projeto, como eu disse, o projeto ali, no mês de janeiro, ele gastou 3 mil e pouco. Vamos arredondar para 4 mil, se tiver essa outra planilha dizendo para onde eu fui, onde eu deixei de ir, o que eu fiz, esse gastinho financeiro no sentido de dinheiro dentro do caixa mensal. Então, se eu tenho 300, 400 reais que eu gasto em dinheiro dentro do caixa, lá no caixinha da instituição, eu tenho que calcular esses 400 reais também que a gente gasta. E aí você pensa, então, por mês eu gasto 4 mil reais dentro do meu projeto. Se eu estou dizendo para você ter aproximadamente 4 meses, eu estou dizendo o quê? Janeiro, você gastou 4? Então, eu tenho que ter fevereiro, março, abril e maio. Se não entrar R$1 dentro do meu projeto, eu tenho que ter esses 4 meses, fevereiro, março, abril e maio, recursos dentro da minha conta. Então, assim, quanto eu devo ter normalmente? Se eu gasto 4 mil dentro do mês, eu tenho que ter no mínimo, chorando, uns 16 mil. Porque eu já gastei o primeiro mês, então, entendeu? 20 mil eu tenho, comecei o ano com 20 mil. Isso tudo, esses 20 mil, gente, vamos dizer, 4 para janeiro, 4 para fevereiro, aí março, abril e maio. Entendeu? Fevereiro, março, abril e maio. 5 meses dentro da instituição. O primeiro mês já saiu, então ficou 16 mil. Aí eu penso dos outros 4 meses. Então, assim, por que, Débora? Vamos pensar na pior hipótese. Crise de novo, ninguém tá dando recursos, tá tudo muito difícil. E aí o que eu vou fazer? Diminuiu muito o número de doação dentro do projeto. Eu conseguia arcar com as despesas do projeto com a doação das pessoas. Agora eu não consigo. Então, assim, de um mês para o outro, as pessoas conseguiam ter 4 mil reais. Esse mês eu já não consigo, saíram muitas pessoas, o pessoal deixou de doar, eu só consigo fechar de doação 2 mil. E aí a pergunta é, se você gastar 4, você só ganhou 2, cadê os outros 2? Aí normalmente o que as pessoas fazem? Elas se desesperam, não tem como pagar a conta, ela vai lá e tira dinheiro do seu próprio bolso. Mas a questão do planejamento financeiro é esse. Se você não tem recursos suficientes, ou você diminui o seu nível de atendimento, ou você vai arranjar estratégia para você ter recursos para você arcar com as despesas do seu projeto. E para você não se desesperar naquele momento, você tem o quê? Uma reserva. Então tá, então eu tenho lá 16 mil, que eu consigo manter o projeto até maio. Vou criar estratégias para conseguir recurso para o mês de março, para o mês de abril. E se você vê que, apesar de criar estratégias e não estar tendo resultados, eu fiz um bazar, eu fiz um bingo, eu fiz tudo do jeitinho que eu fazia antigamente, mas realmente a economia, as pessoas não estão participando dos eventos. Vou ter que arranjar alguma forma da gente se manter, ou até maio, ou a gente vai ter que arrumar outras estratégias para a gente conseguir a permanência do projeto aberto. Aí as pessoas vão se planejar do jeito que tem que ser. Ela sabe que, oficialmente, o projeto vai ficar aberto até maio, pagando aquelas contas do jeitinho que ela já tinha se programado. E aí, se a gente vê que não está dando certo, o que a gente pensa? Eu vou diminuir o número de criança, não vou começar a dar aqueles tipos de benefício, não vai ganhar mais cesta básica, que assim eu economizo, não vai ganhar tal coisa, que assim a gente economiza. E isso a gente vai empurrando para frente. Em vez de gastar 4 por mês, eu vou passar a gastar 2.500, já dá para segurar mais alguns meses. E isso tudo você vai conversando com as famílias. Gente, a gente está diminuindo, porque está acontecendo isso no projeto, que não sei o que lá. Por quê que a gente tem que falar isso? Porque as pessoas que estão dentro do projeto como beneficiadas, elas têm que saber a real situação financeira também do projeto, para que elas também não recebam de surpresa que o projeto vai fechar. É sério, gente. Porque assim, você chegar para uma pessoa de um dia, da noite pro dia, vamos lá, vida real e mundo paralelo. Mundo paralelo você fala, gente, eu vou ficar quietinha porque coitado dessas pessoas. Mundo real, filhinha, tu vai ser despejada amanhã. A pessoa vai fazer o quê? Vou ser despejada amanhã? Então tá bom, eu vou arranjar algum lugar para morar. Aí no projeto a pessoa fica, não, coitada, vamos resolver a vida dessa pessoa, que não sei o que lá, pobre coitada. Mas as pessoas também
estão acostumados a receber mais notícias, gente. E você, infelizmente, vai ser a pessoa que vai falar uma má notícia para elas. Mas o peso todo está nas suas costas também. E aí essas pessoas também podem te dar, tá, soluções para melhorar a situação do projeto. Ok? Quarto ponto, fale com seus fornecedores. O que é falar com seus fornecedores? Ah, hoje eu faço 300, 400, sei lá, 1.000, 3.000 reais de compra em tal lugar. Eu pago à vista. Aí eu pergunto, você tem desconto? Nunca perguntei. Começa a falar com o cara. Porque pensa bem, se você dá todo mês pro teu fornecedor 1.000, 3.000, 5.000, não importa, ou se você dá 300 reais para ele por mês, você vai falar com ele. Olha só, fornecedor, eu fiz uma cotação, e eu já trabalho com vocês há muito tempo, e a cotação que eu fiz, fulano de tal, falou que vai ser mais barato se eu comprar nele. Eu tô pagando 300, ele falou que faz para mim por 260. Quer que eu continue contigo? Ou eu posso passar para ele? O cara vai falar, gente, não vou perder fulana. Eu vou fazer o desconto. Desconto! Ele vai fazer um desconto para você. Compra faturada é a mesma coisa. Conversa com o fornecedor. Tu não paga à vista? Vê se tu paga com desconto. Se não paga à vista, ou ele te fala assim, não, pode pagar, poxa, você não ganha desconto. De nada, você não dá desconto nenhum. Pelo menos você pode pagar, eu posso pagar daqui a 15, 30, 60 dias. Às vezes as pessoas não fazem pergunta pro fornecedor. Só chega assim, eu achei ele mais barato, ele vai me dar. Não, conversa com ele. Porque a possibilidade de você conversar com ele e ter benefícios é muito grande. Porque ele não vai te oferecer o benefício, ele vai ficar na dele. Mas se você perguntar, ele vai ter que resolver a situação. E as pessoas normalmente não perguntam. Então assim, converse com o seu fornecedor se pode haver as compras faturadas, se pode ter desconto na compra à vista, se pode ter desconto na quantidade. Eu compro 7.000 unidades. Normalmente, quando você compra com uma quantidade muito grande, você tem desconto. Mas o cara também nunca perguntou. Ele viu lá, você viu lá no papel que comprando tantas unidades estaria nesse valor. Mas você podia ter conversado com ele antes e falar, olha só, eu compro 7.000 toda semana, todo mês. Por que eu não posso ganhar um desconto, já que se uma pessoa compra pela primeira vez, ganha o mesmo valor que eu estou pagando? E aí, a gente também pode ser parceiro. Aí tu pergunta assim, como assim parceria, Débora? Poxa, eu compro com você, como eu trabalho em projeto social, as pessoas compram muito esse tipo de produto, eu posso fazer indicação para você. Você quer? Ele pode falar, uma coisa a se pensar. Ou você pode me pagar com desconto, eu posso comprar esse produto, a gente compra com desconto, a gente tal coisa. E se você quiser, eu posso botar a tua marca lá no meu site. Que aí você fica sendo conhecido como uma pessoa que está patrocinando um projeto social. E aí você me dá alguns produtos de graça. O que você acha? Aí o cara vai pensar, vamos fazer propaganda de mim, eu vou dar, sei lá, 5 caixas de leite pra ele, nem vai fazer tanta diferença na minha vida, vou jogar isso, pode ser uma boa pra mim. Fale com o seu fornecedor. Gente, não custa nada a gente conversar com as pessoas. Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Gente, o não é certo. O sim, quando a gente ganha, é maravilhoso. Mas o certo a gente tem um não. E se a gente continuar sempre com esse medo de não perguntar, de não tentar, de não persistir, a gente nunca vai conseguir nada. E aí, converse com o seu fornecedor, porque você pode ter alguns benefícios quando você conversa com ele, tá? O 6º ponto é controle e reduza os gastos. Como assim? Vou controlar e reduzir? Tudo que eu compro, eu já compro já o necessário. Às vezes eu nem compro. Será mesmo? Será que você reduz e controla seus gastos? Então vamos pensar. Compre sem necessidade. Vamos pensar aí. O leite está na promoção. As crianças usam leite. Fulaninha de tal usa leite de tal coisa. Ela já está usando 6 meses esse leite. O leite está na promoção, eu vou comprar para mais 6 meses. Aí chega na hora, a fulaninha para de tomar o leite. O que tu vai fazer com aquelas latas de 5 meses? Mas aqueles 5 meses posterior que tu comprou? Nada. Uma opção. Ou você doa, ou você revende. E quando você vai revender, você vai comprar com um valor vai vender com um valor bem menor. Não vai deixar de perder? Vai. Você vai perder dinheiro, mas em compensação você vai ganhar alguma coisa, não vai ficar no 0 a 0. Então assim, não precisa comprar uma quantidade muito grande. Compra aquela necessária. E aquela coisa que você sabe que aquelas pessoas vão doar. Vão doar no sentido, vamos dizer, leite especial. Esquece, não compre leite especial.
para aquela criança. Compre apenas o leite que você sabe que aquelas crianças que vão sempre estar tomando. Leite ninho, leite também, fralda. Ah, eu comprei um montão de pacote P. As crianças crescem. Então você tem que comprar o MG. Não vai ter que comprar P, porque P, poucas crianças usam P. Aí você vai lá e compra um pouquinho de MG. Ou normalmente nem compra tanta fralda. Entendeu? Coisas necessárias. Ah, vou comprar um monte de filtro de água. Aí tu dá um filtro para esse mês. Aí no mês seguinte ninguém precisa mais, porque o pessoal já comprou na promoção. Lá daquela loja de conveniência grande. Então, não compra. Compra coisas necessárias, coisas que você está precisando realmente, para você não ter esse gasto sem necessidade, e aí você gasta dinheiro e acaba não tendo esse retorno que você acharia que você teria. Outra coisa é campanhas de produtos usados pela instituição. Controle e reduz os gastos. Esse é no contexto de reduzir os gastos da instituição. Se você tem crianças que usam fralda, crianças que tomam leite, idosos que usam fraldas, determinados, vamos dizer, precisam de roupas de frio, você faz campanha. A instituição vai ser obrigada a comprar porque essas pessoas necessitam. Você faz a campanha para que as pessoas de fora deem para o seu projeto. Você vai reduzir gastos. Entendi. É redução de gastos, gente. Porque a gente só pensa na redução de gastos no sentido de, vou economizar luz, vou economizar água. Mas se você economizar em produtos que você precisa comprar e outras pessoas te dão, você está reduzindo o gasto da instituição. Campanhas de doação de produtos que a instituição precisa. É como se fosse o mesmo contexto, mas vamos dizer, a gente vai fazer uma oficina, vamos dizer, de costura, precisa de pano, essas coisas assim, precisa de roupa. A gente vai fazer uma campanha. Gente, a gente está precisando de linha de costura, linha de bordado, linha de não sei de quê, panos de não sei das quantas. A gente vai fazer uma campanha que a gente vai abrir, vai iniciar a oficina de, como se fala, customização. A gente vai pedir coisa pro povo. Vai chegar uma quantidade legal e as coisas que, o mínimo que não chegar, aquelas que não chegarem, a gente vai comprar. A gente vai reduzir gastos na instituição. E aí, reajuste na conta de luz, água, telefone e internet. O que é esse reajuste? Normalmente, a nossa conta tá lá, 400, 500 reais. Aí a pessoa fala, tá normal. Aí você liga. Liga lá pro telefone, liga lá pra internet, vai lá dar uma olhadinha. E aí você liga pro cara da internet e fala, olha só, eu tô vendo que na propaganda vocês estão pedindo para novas pessoas entrarem para comprar o produto de vocês, ser assinante, e eu pago 3 vezes mais. Por quê? Aí a pessoa vai te enrolar lá, porque você... Não, eu vou tirar. Eu não quero mais essa linha, eu vou pegar em outro operador. Na hora, desculpa, gente, eu tô ensinando uma coisa séria, tá? Mas na hora o cara vai falar, não, minha senhora, não faça isso. Eu vou diminuir sua conta assim. Porque, de certo modo, você pode fazer isso. É todo o seu direito. E ele, para não perder um cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir. Reduz os gastos da sua instituição. Em relação à conta de luz e conta de água, você não pode fazer isso. Mas, em compensação, você pode fazer o quê? Gente, a gente tem uma janela imensa dentro da instituição. Para que a luz vai ficar acesa? Apaga a luz. Gente, a gente tem uma janela imensa na instituição. Para que vai ficar esse ventilador ligado aí do nada? Abre-se a janela. Entendeu? Gente, não fica abrindo e fechando a geladeira toda hora. Pegue sua garrafinha de água e coloque na sua mesa. Não quantidade que você vai pagar, vai de fechar e desligar, de fechar, abrir janela, apagar e acender a luz, tu vai ver que também vai economizar muito a luz da sua a conta de luz. Ela vai diminuir. Em relação à água, claro que água é a mesma coisa, gente. Não é aquela coisa, cada um vai no banheiro e quando depois 10 pessoas puxa a descarga. Não é isso. Mas a gente está falando no contexto do ponto abaixo, que tem as certificações. As certificações vão te dando alguns benefícios. Então, assim, em relação a IPTU, entendeu? Conta de água, alguns benefícios que você acaba tendo por ser uma instituição da sociedade civil. Mas, gente, é uma organização da sociedade civil, que significa que vocês têm que estar legalizado para estar fazendo essas certificações e estar tendo esses benefícios, ok? Então, algumas dicas para vocês aí diminuir e controlar os custos, as despesas no seu projeto. E como eu disse, isso está tudo relacionado ao nosso planejamento financeiro. O 7º ponto é trace um plano de ação. Então, assim, defina
os objetivos, mapeie as ações necessárias para alcançá-los, crie um cronograma realista, tá, gente? Nada de imaginar a coisa do além que você acha que você vai fazer e chega na hora que não consegue cumprir. Divida as tarefas conforme a responsabilidade e competência da sua equipe. Então, como eu falei, eu quero diminuir tal coisa. Fulaninho, a gente pode fazer a certificação tal. Beltraninho, você se inscreve. Fulaninho, você entrega. Beltraninho, você vai ter que ficar vendo se vai sair ou não a nossa certificação. E a gente vai fazendo dessa forma. Mensure resultados. Como eu acabei de falar, te dei várias dicas, tá? E dessas dicas que eu te falei, desses passo a passos, vocês têm que pensar em quê? Mensurar, a gente tem que falar como estava para como está. E aí a gente tem que ter um resultado. Não adianta você falar para mim assim, Débora, não mudou nada. Óbvio que não mudou nada se você não fizer um antes e um depois. Se você não falar assim, olha, eu comecei a conta de luz estava desse jeito e terminei a conta de luz estava desse jeito, Débora aumentou. Gente, você tentou fazer outra coisa. Não dá para você abrir a janela se está um calor infernal dentro do projeto. Vai ter que se ligar o ar-condicionado. Vai ter que se ligar o ventilador. Então, você não vai ter essa diminuição. Você também tem que ver os efeitos, né, externos também que acontecem. Mas dá para você seguir alguns passos que eu passei para vocês aqui, que vocês vão ver que vai diminuir o custo das suas despesas. E também, você seguindo esses passos a passo, vocês vão começar a identificar como está o real custo do seu projeto social, tá? E por último aqui, documente o que foi feito para que tudo possa ser avaliado futuramente. Então, como eu disse, a gente vai estar fazendo um plano, vai estar traçando o que a gente tem que fazer e traçando esse plano a gente vai ver o resultado final. E tudo, gente, é aquela coisa, é planejamento. Se a gente quer que a gente realmente, como planeja alguma coisa ser realizada, a gente tem que pensar, se eu quero X coisa, eu tenho que correr atrás para ter aquela X coisa. E como eu vou conseguir ter aquela X coisa? Eu tenho que ter metazinhas para ser cumpridas, para chegar até aquele grande objetivo. Se eu vou um ponto da nossa vida real, quero emagrecer, quantos quilos? Quero emagrecer 10 quilos. Em quanto tempo? Em tantos meses. Vou fazer o quê? Primeira coisa, eu vou no médico. Não dá para fazer as receitas da internet, porque da internet cada um fala uma coisa, cada um tem seu metabolismo. Para aquela pessoa pode ter funcionado, mas para mim não vai funcionar porque o meu metabolismo é diferente. A mesma coisa eu pensar, mas ela parou de comer arroz e feijão. Eu também parar de comer arroz e feijão. Pronto, estou doente, estou anêmica. Tipo assim, não dá. Então assim, a gente vai se preparar e ver qual é a nossa realidade. É nesse contexto. Eu vou pensar, quero emagrecer 10 quilos, vou parar de comer doce, que é uma primeira coisa que o médico fala, vou parar de comer gordura, vou começar a me exercitar, vou ir lá no médico para ele fazer as minhas medidas. Porque não adianta você chegar no final do teu período lá e falar, Débora, eu queria emagrecer 10 quilos, eu emagreci 5. E aí tu se vê no espelho, aumentou a massa muscular e diminuiu a gordura, claro que você não ia perder os 10 quilos, porque teve uma mudança ali que você fez. E aí você fala, não mudou nada. Claro que mudou, só que mudou de forma diferente. É a mesma coisa que a gente tem que avaliar quando a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro. A gente tem que ver qual é a nossa realidade, como que a gente se envolve com as pessoas e como que a gente tem que seguir essa realidade. Porque às vezes, nem sempre vai ser da forma que a gente imaginou. Mas no final das contas a gente consegue uma redução e a gente acaba tendo benefícios melhores do que a gente achava que a gente queria atingir, ok? Então, vou levantar aqui, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Júlio, todo mundo odeia o Cris. Ele fala aqui pra gente, ele é uma pessoa muito inteligente, tem vários memes dele, ele fala, pra que gastar se temos a opção de não gastar? E essa dica aqui do Júlio para vocês se refere para que a gente vai gastar se a gente pode pedir? Entendeu? Se a gente tem a possibilidade de pedir doação para as pessoas primeiramente identificando que o nosso projeto é verdadeiro, identificando a nossa necessidade e que a gente realmente vai passar essas doações para as pessoas do nosso projeto, ou que essas doações vão ser revertidas em produtos para o nosso projeto, as pessoas tendem a doar mais. E com isso, essas palavras, a gente vai parar de gastar e a gente vai acabar pedindo para as pessoas. E assim a gente vai economizar no nosso projeto social. Então, gente,
Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live referente a planejamento financeiro. Foi uma coisa assim, para vocês, umas dicas bem rápidas mesmo, bem simples, para vocês já implementarem no projeto de vocês a partir de amanhã, tá, gente? Porque o meu negócio é assim, é rápido. Já começar a implementar no seu projeto, porque como a gente sabe, o ano oficialmente começou agora. Carnaval acabou, então a gente já pode começar a ter novas ações e mudar o nosso projeto referente a 2020. Então, feliz 2020 para vocês que começaram o ano agora. Gente, tchau, tchau e boa noite.